Oi, gente, eu sou Maria Cecília e a gente tá aqui para continuar a outra aula, o outro vídeo sobre coesão e coerência e fazer aqui alguns exercícios do Enem e também treinar a análise dessas duas ferramentas, tanto nos textos, mas também nos enunciados. Então vamos à primeira questão, que é de 2011. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos com acompanhamento médico e moderação é altamente recomendável. Então a gente percebe que o texto está trazendo evidências e argumentos de como uma atividade física, uma alimentação saudável pode trazer benefícios para a sua saúde e assim evitar também muitas doenças. Aí indo para o enunciado. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que... Então a gente percebe que o enunciado e a questão está atuando na área da coerência quando fala de construção de sentido e também na área de coesão, quando ele está falando que as ideias se organizam de uma certa maneira. Então vamos às alternativas. A expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. A gente sabe que a conjunção além disso, ela exprime sentido de adição. Então, indo para a frase onde ela está, as chances de desenvolver problemas, além disso, é importante para o controle da pressão arterial. Ou seja, além de evitar desenvolver alguns problemas, também é importante para o controle da pressão arterial. Ou seja, essa conjunção ela está somando, ela está trazendo mais uma informação e está fazendo com que a ideia do texto se continue. Então, sim, ela também está marcando uma sequenciação de ideias, então a letra A está correta. Mas vamos para as outras. O conectivo mais também inicia a oração que exprime ideia de contraste. Mas, realmente, é uma conjunção que exprime oposição. Porém, se a gente for buscar na frase, ele tá assim, é importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita. Então, quando mais se junta com também, ele exprime aqui, pelo menos nessa frase, uma ideia de adição. Além de diminuir o risco de infarto, também diminui de problemas de morte súbita e derrame. Então, a B está errada. C. O termo coma, em como morte súbita e derrame, introduz uma generalização. Aí a gente indo na frase, a gente sabe que isso não está correto, porque o como aqui tem papel de exemplificação, ele exemplifica. Como, ele está dando um exemplo, como a morte súbita e derrame. Então, a partir do momento que ele exemplifica, ele está especificando aquilo, então, o que é ao contrário de generalizar. Então, essa também está errada. Letra D. O termo também exprime uma justificativa, lá nas últimas frases. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Pelo contrário, o também aqui ele tem ideia de adição, ele está trazendo uma nova informação. Também ajuda a diminuir o estresse. Então também está incorreta. Letra E. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Quando a gente for buscar, a gente sabe que o fator está se referindo a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, porque são informações que estão logo anteriores a ele. Então, a E também está correta e a resposta dessa questão é a letra A. Levantando um ponto, gente, a gente pode usar a coerência em todas as questões do Enem, em todas as questões que a gente for utilizar, porque não importa, quando a gente for analisar as alternativas, não importa se algumas alternativas podem estar certas ou fazer uma afirmação correta. A alternativa correta é aquela que estiver em coerência com o enunciado, com o que o enunciado está pedindo, e não for somente uma afirmação correta. Então, a gente também pode trabalhar a nossa análise de coerência nas alternativas e nas questões. Aí, indo para a segunda questão. De 2010.
Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estava aos poucos pagando, mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando calmo o horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Esse trecho é do livro de contos Laços de Família, da Clarice, aí vamos para o enunciado. A autora emprega por 2 vezes o conectivo mais no fragmento apresentado, observando aspectos de organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mais. Então aí, já no enunciado a gente sabe que ele vai pedir questão de estrutura. Quando ele fala de estruturação, que estrutura que esse mais organiza. O mais, por ser uma conjunção de oposição, é uma conjunção que traz coordenação, é da oração coordenada. Funcionalidade, qual é o sentido que o mais traz? Então, mas aí vamos às alternativas. A. Expressa o mesmo conteúdo nas 2 situações em que se aparece no texto. Se a gente for observar o primeiro mais, quando ele fala mais o vento batendo nas cortinas, antes ele está falando que o apartamento tinha muito calor. Mas o vento batendo nas cortinas acalmava ela. Ou seja, esse mais está trazendo uma ideia de oposição. Primeiro está falando de calor, depois ele está falando que o vento traz essa calma, esse relaxamento. Então, aí no primeiro mais está falando de oposição. No segundo mais, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Aqui a gente percebe que o mais ele está reforçando uma ideia, não outras sementes, essas sementes aqui e essas apenas. Então a gente já percebe que tem um sentido diferente, não é o mesmo sentido. O primeiro traz uma oposição e o segundo está reforçando uma ideia. Então, excluindo essa letra A, a gente poderia já marcar a letra E, porque a letra E está falando que assume funções discursivas distintas nos 2 contextos de uso, que está correto. Mas aí vamos olhar as outras alternativas. Quebra a fluidez do texto prejudica a compreensão se usado no início da frase? Não quebra a fluidez, porque o mais está trazendo, tanto nas 2, né? Ele traz uma outra ideia, ele continua a ideia que o fragmento está dizendo, o sentido da ideia. Então ele não quebra a fluidez. C. Ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. Não, a conjunção mais pode sim estar no começo da frase. D. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. A gente sabe que a conjunção mais não representa tempo, não exprime a ideia de tempo, e sim de oposição. Então essa também está errada, e a alternativa correta é a letra E. Então, gente, para fechar, eu quero deixar aqui umas charges para vocês analisarem elas. E eu peço que vocês leem, tentem imprimir a coesão e a coerência nela e respondam algumas perguntas. Primeira, qual é a construção de sentido dessas charges? A segunda, há coesão nessas charges? Se não há coesão, eu peço que vocês tentem reformular essas frases, que tem uma charge que está incoesiva, e que vocês tentem reformular essa frase de uma forma que fique clara. E a última, vocês tentarem observar se tem coesão e quais os tipos de coesão que apresentam nessas charges. É isso, gente. Qualquer dúvida podem deixar no comentário. Espero que tenha sido positivo e muito obrigada.